Oi pessoal que está sempre aqui com a gente no Simples Assim. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura. Vocês curtem pra caramba, né? A minha pergunta para Mariela Custódio de Araújo, a arquiteta que veio visitar a gente hoje aqui no Simples Assim, é a seguinte: qual que vale mais a pena? Investir, se eu vou fazer uma construção, investir em sobrado ou casa térrea? Oi Mariela, obrigada por ter vindo aqui no Simples Assim para compartilhar com a gente esse conhecimento, né, de arquitetura que a gente gosta tanto. Oi Renata, boa tarde pessoal, muito obrigada pelo convite, Renata, adorei estar vindo aqui e poder compartilhar um pouquinho do que eu conheço assim no meu conhecimento. Do seu dia a dia, né, seu trabalho. Então, vamos falar um terreno de 360, eu quero construir uma casa de 3 quartos. Sim. O que vai nortear se eu faço sobrado ou se eu faço casa térrea? Bom, Renata, eu costumo falar muito assim que vai muito da pessoa. Não tem uma casa que a gente fala assim, esse é o padrão correto, é o padrão certo. Vai muito do que você se imagina. Eu costumo falar o que você, quando você fala assim, eu quero a minha casa, o que você pensa, quando... Esse é o sonho, então você tem que ver o que eu tenho que ver o que o cliente deseja. O melhor da pessoa saber, antes dela saber o que eu vou construir, se é uma terra ou um sobrado, é ela saber as vantagens e desvantagens para ela saber, porque hoje em dia a gente constrói uma casa hoje, mas não quer dizer que daqui 2 anos nós vamos mudar da casa. Então a gente tem que pensar na casa hoje e daqui a alguns anos, como a gente imagina essa casa. Quando a gente fala em custo, Mariela, o sobrado, você imagina que você tem que gastar muito mais com fundação. E quando você fala assim, mas eu gasto menos com telhado, óbvio, né? A área de telhado vai ser menor. Quando a casa é terra, você vai gastar muito mais com telhado, por outro lado a fundação. Essa relação de preços, um vale mais a pena do que o outro em termos de custo? Em termos de custos, assim, acabamento vai ser os mesmos, né? Sim. Então, se você pode escolher o acabamento para térreo e o para o sobrado vai acabar sendo o mesmo. O que você vai gastar mesmo mais é o que você falou, fundação, pilar, que você vai ter que fazer vigas para sustentar isso, então você acaba gastando um pouco mais disso. E tem alguns pedreiros que quando você fala que é sobrado, eles acabam aumentando um pouquinho também a mão de obra, porque o trabalho é dobrado. Por mais que a gente fale assim, por exemplo, uma casa de 200 metros quadrados num terreno e se fazer 100 embaixo e 100 em cima no sobrado, é a mesma quantidade de área. Só que você vai fazer 2 vezes uma laje. Você vai fazer uma laje embaixo e uma laje em cima. Então aquilo também, além da questão do gasto, tem também o prazo, que o que você gastaria para fazer uma laje inteira numa casa de 200 metros quadrados num terreno, numa casa térrea, no caso, desculpa, fica 28 dias, vamos dizer, uma escora. Num sobrado você vai ficar 28 dias embaixo e 28 dias em cima. Então assim, você acaba tendo um custo bem mais alto, né? Porque aí você tem que alugar a escora para baixo e fazer uma laje e um concreto. Depois você aluga para cima, faz uma laje e um concreto. Você acaba economizando sim no telhado, mas também você tem esses custos a mais. Quem acaba fazendo sobrado, quem opta por sobrado, você falou, é muito pessoal, é sonho. Mas a pessoa escolhe ali o sobrado, às vezes para também aproveitar mais o terreno, né? Sim, com certeza. Para você aproveitar bem mais, igual eu falei, tem terrenos pequenos, então aí você acaba tendo um espaço maior para privacidade, assim, que eu falo, área de lazer, um jardim mais uma arejado, churrasqueira brasileira adora uma piscina, né, gente? Porque às vezes não dá pra você aproveitar tudo e fazer tudo no térreo. E uma coisa legal do sobrado é que às vezes você consegue fazer a área social embaixo e uma área privativa em cima, que não acaba não acontecendo no térreo, né? Que no térreo fica tudo perto e acaba até às vezes você tem uma festa, quando já tem gente lá no seu quarto. Acaba tendo como que eu posso dizer? É uma vantagem, né? Essa privacidade que você falou. Você fica mais reservado, deixa um canto da casa já, se tiver bagunça, né? Ninguém vai subir no quarto, né? É verdade. Então, se a gente colocasse em ponta do lado, o sobrado sai um pouquinho mais caro. Sim. E tem essa vantagem da privacidade. Por outro lado, como você falou, a casa é uma construção permanente. Sim. E se você vai envelhecendo nessa casa, essa escada vai ser um transtorno. Não só a escada, mas também a questão de móveis. Para você subir a escada, às vezes você quer descer com os móveis, então você
sofá, por exemplo, pra cima. Você compra um sofá novo, você não consegue levar lá pra cima, entendeu? Então, não que você não consegue, é mais dificultoso, né? Então, a locomoção, idoso, criança, também não é só a questão do idoso. Às vezes tem uma criança pequena, então você quebrou uma perna, né? Agora, se é para as pessoas assim, pra gente dar uma ideia, as pessoas falam, não, mas eu quero sobrado, porque eu quero minha área de lazer, é meu sonho, e eu vou colocar um elevador. O custo é muito apoteótico? Hoje em dia tá mais acessível? Ou ainda é uma coisa muito cara? É uma coisa bem cara, assim. É raro quem escolhe, né? A opção do elevador é difícil, assim, porque é bem caro e outra tem a manutenção, tem a casa de máquinas, então não é uma coisa tão... Não é tão simples assim, não. É lógico que não é um prédio que vai ter um gasto tão alto no elevador, de tantos andares, mas não importa o andar, a quantidade de andar, a casa... o elevador é o mesmo, então por mais que seja pequeno, o custo pode ser menor do elevador, mas ele ainda assim não é tão acessível no mercado. Hoje em dia ainda é caro. Ainda é. Bom, é isso aí. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha muito interessante falar nesse assunto aí, quando a gente fala entre casa térrea e sobrado? Uma coisa, assim, legal é que a casa térrea a gente consegue fazer uma estética bonita de fachada, né? E a casa do sobrado, ela é mais imponente, né? Você faz aquela fachada extraordinária. Só que também, aí por ser uma fachada, uma arquitetura, né? Que a gente fala assim, acaba encarecendo também um pouco. Mas fica bem bonito também. Fica mais imponente. Fica aquela chamativa. Hoje em dia tá tendo muita a ilusão de sobrado, né? Esses pés direitos enormes na frente, quando você olha, é uma casa térrea. Isso, acaba fazendo... A gente fala de pé direito duplo, né? Que faz o pé direito alto e aí acaba colocando aquelas janelonas. E quem olha de fora acha que realmente é um sobrado, mas é só a sala, o social ali. E os quartos, o restante acaba sendo... de 3 metros que a gente fala que é o padrão, né? O que eu falo muito assim para as pessoas é ver o que elas, igual eu falei, o que elas sonham, porque todo mundo sonha com essa casa, todo mundo sonha com o que vai ver, com o que se imagina. Eu falo, quando você entra, quando você vê sua fachada, o que você imagina? Então a gente tem que trabalhar muito com isso. Às vezes não é o que está em alta, às vezes não é a tendência, mas a gente tenta fazer o que o cliente gosta e com certeza usando as funcionalidades que a gente aprende, iluminação, ventilação, tudo que está envolvido na arquitetura, aplicando o gosto do cliente na nossa casa, na casa dele no caso. Ai, gente, que bacana, né? Nossa, Mariela, o papo poderia continuar aqui por horas e horas. Você está convidada para voltar sempre. Com certeza, volto Simples assim, ela vai voltar para contar um monte de coisa de arquitetura aqui pra gente, tá certo? Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e acompanhe a gente no Instagram. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Mariela. Obrigada Até a você, próxima. Renata.